Esse é mais um momento Assisc, onde nós discutimos os assuntos que permeiam a cidade de São Carlos, a Associação Comercial de São Carlos. E, enfim, hoje eu quero que o Michael apresente o nosso convidado, que tem um extenso currículo e que agora vai poder agir mais diretamente ainda no desenvolvimento econômico da cidade. Michael, como vai? Tudo bem? Tô bem, e você, Henrique? Como é que Tudo tá? bem, tudo bem. Então tá bom. Poxa, uma honra para mim, viu, Henrique, falar do Luiz Antônio Pannoni, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de São Carlos, né? E que uma semana antes dessa data da gravação, teve aqui com a gente também, né? Falou com alguns empresários aqui da cidade. Eu falo que é uma honra porque ao decorrer da entrevista eu vou deixar isso muito claro. Tudo que o Pannoni falou aqui para a gente nesse encontro com os empresários tem muito a ver com a minha visão de mundo, né? Como é que eu enxergo as coisas. Então, fiquei muito feliz com esse encontro, por isso a sugestão dele estar aqui. Pannoni, obrigado, viu, por ter aceitado esse convite nosso aqui, do Henrique, de estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. É um prazer enorme estar aqui, viu, Michael, Henrique, a todos os associados da Assisc. Eu desejo um excelente dia de trabalho, de harmonia e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre um assunto tão latente, tão importante para a cidade de São Carlos. Acho que antes de a gente entender um pouquinho do encontro, entender um pouquinho dele, né, Henrique? A história um pouquinho, hoje o Pannoni à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Carlos, mas fala um pouquinho de você, Pannoni, um pouquinho dessa trajetória política também, Pannoni que já foi prefeito, conta um pouquinho pra gente. Então, Michael, eu, na verdade, desde a minha adolescência eu faço política, nos grêmios estudantis. Na minha época, chamava Centro Cívico, né? E desde a adolescência eu ia de sala em sala, tentando convencer as pessoas de que a gente precisava se unir para poder construir, né? E isso acabou ficando em mim. Mas depois eu fui estudar, me formei em Direito, depois fui fazer meu mestrado na USP, eu sou advogado ambientalista. Mas eu nunca esqueci que pulsava dentro de mim essa vontade de poder trabalhar pela comunidade. E a primeira experiência que eu tive foi indo para o clube da cidade. Desde a minha adolescência eu moro em Descalvado, e ali comecei a fazer política clubística, né, dentro do clube. No CERD. Fui diretor social do CERD, fui vice-presidente do CERD, estava naquela campanha de que, quando o CERD foi campeão paulista da 3ª divisão em 1986, né? E isso acabou chamando um pouco de atenção e acabei sendo convidado para ingressar numa agremiação política. Aí eu fui candidato a vereador, fui extremamente bem votado. Na minha primeira tentativa eu já fui eleito, fui o 3º mais votado na época. Comecei a fazer um trabalho, fiz o primeiro mandato e isso acabou me credenciando a ser candidato a prefeito. Eu fui candidato a prefeito de Descalvado, perdi essa primeira eleição por uma diferença mínima, ínfima. Eu fiz 49,9% dos votos e o meu adversário fez 50,1% dos votos. Então foi uma eleição muito parelha, eu perdi por 190 votos. Mas isso deu força para que depois eu disputasse o mandato seguinte, né? E aí eu fui eleito com folga e fiz uma administração muito gratificante, muito mais pela equipe que me auxiliou no comando da cidade. Nós tivemos alguns êxitos na área, por exemplo, de desenvolvimento econômico. Eu fui eleito prefeito e empreendedor do Sebrae, por conta de alguns arranjos produtivos locais que nós fizemos. Nós desenvolvemos, incentivamos, auxiliamos, fortalecemos a cadeia do mel, a cadeia do leite. Então a pessoa saía vendendo leite a retalho, sem controle fitossanitário, a mesma coisa com o mel. A gente construiu a Casa do Mel, equipou a Casa do Mel, construiu a Casa do Leite, formamos uma associação. Descalvado tem alguns assentamentos rurais, são 3 assentamentos rurais. E aquilo que era visto por muitos como um problema, os assentados, né, os chamados sem terra, na verdade eu vi como uma oportunidade. Existia um programa do governo federal, que é o PAA, o Programa de Alimentação,
e que o governo federal mandava o recurso para o município comprava da agricultura familiar, então criei uma associação de agricultura familiar com os assentados, a gente comprava da agricultura familiar para a nossa merenda escolar e para as entidades carentes do município, as entidades assistencialistas do município, as entidades sociais, como, por exemplo, asilo, creche. Então, eles recebiam semanalmente produtos orgânicos produzidos pela agricultura familiar gratuitamente. A agricultura familiar tinha onde escoar a sua produção, então não tinha incentivo para poder plantar. Por meio da Secretaria da Agricultura, a gente fornecia sementes, orientação técnica, quer dizer, era um ganha-ganha, todo mundo ganhava, né? Isso possibilitou também que eu implementasse alguns programas sociais, como o Café da Manhã Solidário. Eu servia 5.000 refeições diariamente, toda madrugada, absolutamente gratuita. Era café com leite, suco de laranja, fruta da estação, sachê de mel a partir da Casa do Mel, né? E café com leite, e pão com queijo e presunto. Então, todo dia o trabalhador rural fazia a sua primeira e mais importante alimentação absolutamente gratuita. Um programa social também exitoso. Também, como a gente assumiu um problema, que foi uma tragédia anunciada, o fechamento da Cooper Frango, a maior cooperativa avícola do estado, Henrique, nós precisamos nos reinventar. E aí eu fui olhar para dentro de Descalvado qual era a atual vocação. Descalvado tem 192 anos, já passou por ciclo do café, passou por ciclo de tecelagem, ciclo de avicultura de corte. E naquele momento a avicultura de corte no estado de São Paulo, e mais especificamente em Descalvado, vivia uma crise violenta. Então o que a gente fez? Nós olhamos o que nós temos de potencial aqui. O que é que está aflorando como um segmento econômico, uma atividade econômica? Era o pet food, alimentação para pequenos animais, principalmente cães e gatos, porque Descalvado abriga algumas das mais importantes empresas do mundo, como a Royal Canin, a Diana Pet Food. E aí a gente começou a criar, no entorno da cadeia do pet food, alguns outros negócios, na órbita do pet food. Aí eu criei um evento chamado FIPET, era uma feira de negócios e de atração. Ao invés de fazer uma festa de peão de boiadeiro, em que para muitos o animal sofre maus tratos, nós criamos uma festa de bem-estar animal, de pet care, em que você ia com o seu cão, você ia com o seu gato, e aí a gente fez articulações e trouxemos para lá o Circuito Nacional de Agility, trouxemos para lá cães da Polícia Militar, fazer demonstrações, vinha gente do Brasil inteiro para competir nessas provas de Agility, criamos um evento inusitado que era Pet Fashion Week, onde os cachorros e gatos desfilavam as últimas tendências de moda, de vestuário e acessório, enfim, Parada Dog, a gente criou uma série de eventos em que toda a família participava. Eu digo toda a família porque o cachorro-gato também faz parte da família. Isso tudo credenciou a nossa administração a ser convidada para integrar o governo do Estado. Então, aí eu fui para o governo do Estado em 2014, fiquei lá 2014 e 2015 com o então governador Geraldo Alckmin. Eu era chefe de gabinete da Secretaria de Gestão Pública do governo, uma secretaria bastante pesada, né? Era a quarta secretaria mais importante do governo do Estado, depois da saúde, da educação, da segurança pública, era a gestão. Porque a gente tinha a Unidade Central de Recursos Humanos, que administrava aí a vida de uma quantidade enorme de servidores ativos e inativos, a Prodesp, né, que é o Centro de Processamento de Dados do Governo do Estado, a Fundap, que é uma fundação de pesquisa, o Poupa Tempo, o Acessa São Paulo, né? E nós fizemos um trabalho de multiplicação de poupa-tempos no Estado. E tive a oportunidade de criar um programa que era o Acessa Mais, em que a gente potencializou os ambientes de inclusão digital. Isso até deu um prêmio para a Secretaria de Estado, pela Fundação Bill e Melinda Gates. O Acessa São Paulo foi escolhido como uma iniciativa, dentre muitas no mundo, de inclusão digital, como uma iniciativa exitosa. E nós ganhamos, na época, um prêmio, uma premiação da Fundação Bill e Melinda Gates de $1 milhão em softwares e mais $1 milhão em dinheiro para ser reinvestido no Acessa São Paulo. Depois eu cheguei com a desincompatibilização do secretário e do secretário adjunto, eu era o terceiro homem aqui, eu acabei ascendendo, cheguei a ser secretário interino
e rapidamente é essa a minha trajetória política. Aí, em 2015, o Alckmin foi reeleito, ele fez um rearranjo na estrutura administrativa do Estado. A Secretaria de Gestão Pública, que era muito pesada, ela foi dividida em duas. Uma parte foi para a Secretaria de Governo, a outra parte foi para a Secretaria de Planejamento. E com isso eu não me senti mais confortável de ficar lá, porque eu tinha chegado a um nível em que se eu continuasse, eu ia retroceder. Eu era, ao mesmo tempo, o secretário interino, eu era presidente da Rede Paulista de Ouvidoria, vice-presidente do Conselho da Transparência e membro do Conselho de Administração da São Paulo Previdência, da SPPrev. Então, eu tinha atingido tudo que eu podia ter atingido dentro do governo. Ou você virava secretário ou desistia. Exatamente. E aí, então, eu resolvi voltar para a advocacia e foi aí que eu voltei para o interior. E aí, na última eleição agora, em que o Ayrton foi reeleito, para concluir essa apresentação da minha trajetória política, o Ayrton, a equipe do Ayrton me procurou para ser o advogado da campanha, o meu escritório. E a gente fez a campanha do Ayrton, a parte jurídica da campanha. Terminado, o Ayrton falou, pô, você tem experiência, você esteve no governo do Estado, foi prefeito, vem ajudar a gente. Aí eu fui para a Secretaria de Planejamento, mas aí no dia 31 de março do ano passado eu pedi para sair, eu me exonerei voluntariamente porque eu queria disputar uma vaga para deputado estadual. Há muito tempo a nossa região não tem um deputado que nos represente, nem no plano federal, depois do Lobe, e nem no plano estadual, né? Há muitos anos. E aí eu senti que eu poderia, estava com alguns apoios na região, o prefeito Porto Ferreira, o meu eleitorado de Descalvado. Acabou não dando certo, mas eu sou hoje deputado estadual suplente. Eu estou na suplência, fui diplomado e tudo. Sei que vai ser muito difícil ocupar uma vaga lá, porque eu sou um suplente que está um pouco lá atrás, mas de qualquer modo foi uma experiência interessante. Aí, terminado o processo eleitoral, a equipe do Ayrton voltou a me procurar e eu disse que eu não estava a fim de voltar para a administração pública, queria cuidar da advocacia. Voltaria se fosse criada uma secretaria que tivesse como foco desenvolvimento econômico. E aí eles entenderam os argumentos que eu apresentei, da importância da gente ter essa secretaria, e ela acabou sendo criada e eu acabei ocupando, então, e estou ocupando a titularidade dessa secretaria. Então, esse é o resumo da minha vida política, da minha vida pública. Quase que não tem muita experiência. Pois é. Enfim, essa experiência toda, ela pode ser utilizada agora. Num dos pontos que eu acho que São Carlos mais peca e isso é histórico, não é dessa gestão, é das anteriores. Na minha opinião, eu acho que desde começo da década de 90, São Carlos não dá bola para o desenvolvimento econômico de uma forma ativa. Simplesmente deixa que o mercado se regule. É bom isso? É bom. O problema é que tem muito setor aqui que depende da infraestrutura, que depende da estrutura fiscal do município, de liberações e de licenças que a gente sabe que aqui em São Carlos muitas vezes é muito complicado, né? A gente vê, por exemplo, o Parque São José. O Parque São José estava lá há quanto tempo na terra, o pessoal com indústria lá e muita empresa, por exemplo, de alimento, não podia se instalar lá. Por quê? Porque você não pode fazer uma fábrica de comida numa rua de terra, né? Então, vamos lá, Pannoni. Eu identifico assim de forma bem rasa esses problemas. Quais os gargalos que você encara que São Carlos tem de atacar assim mais firmemente nesse primeiro momento para que o desenvolvimento econômico seja fomentado? Henrique, primeiro, com muita humildade, é vencer esse distanciamento entre o poder público e a iniciativa privada. Pela primeira vez, eu acredito, nós estamos saindo de dentro da sala, né, lá da Prefeitura Municipal e vindo ao encontro do empreendedor para ouvi-lo, para saber quais são as suas dores, para saber quais são as suas necessidades, quais são os seus anseios, quais são as suas dificuldades, no que o poder público está atrapalhando o seu negócio, assim, numa linguagem bem coloquial, no que o poder público está te atrapalhando, quais são as dificuldades que você identifica a partir
da ação ou da inação do poder público. É esse problema. Não precisa ajudar, é só não atrapalhar, né? Só não E é o que estava acontecendo. Sim, né? é inadmissível, por exemplo, que você leve meses para poder conceder uma licença ou para analisar um alvará. Quer dizer, é um absurdo isso. Nós precisamos desburocratizar. E nada melhor do que ouvir iniciativa privada, porque vocês empreendem, vocês sabem fazer a economia pulsar em São Carlos, né? E mesmo com esse distanciamento, se a gente estiver junto, se a gente somar forças, na verdade o desenvolvimento econômico ele passa por uma conjunção de atores. Nós precisamos juntar 3 atores. Nós precisamos juntar a academia, a iniciativa privada e o poder público. Quando a gente tiver esses 3 atores trabalhando na mesma direção, de mãos dadas, nós vamos ter o fortalecimento do ambiente de negócios local e vamos fazer a prospecção de novos investimentos. O que a gente tem assistido eu e a minha equipe, e eu quero aqui fazer um registro rápido da composição da minha equipe. Nós montamos uma equipe técnica. Nós chegamos aqui na CISC e dissemos, escuta, para a gente poder ajudar vocês, nós precisamos que alguém de vocês os represente dentro do poder público. Então, a CISC, vocês têm assento na nossa secretaria. Não vai ser um cargo político, vai ser um cargo técnico. Indiquem alguém. E aí vocês indicaram o Renato Martins, que é um empresário aqui de São Carlos, para poder compor a nossa secretaria. A mesma coisa nós fizemos com o CIESP. Nós fomos até o CIESP e dissemos lá para eles o seguinte, olha, como é que a gente pode ajudar a indústria? Nós podemos ajudar a indústria vocês indicando um representante de vocês, né? Para poder compor a secretaria. O CIESP indicou o diretor do departamento de indústria. A mesma coisa a gente fez com a inovação. Então, nós estamos trabalhando fortemente, primeiro, para fazer um diagnóstico da economia local. Segundo, uma revisão da base legislativa. O que é que nós temos de legislação que ajude no fortalecimento da economia local, do ambiente de negócios de São Carlos, né? Na verdade, é uma legislação praticamente inexistente. Nós temos alguma... Muito arcaica, né? Não tem... Ultrapassada, legal, arcaica, né? Ultrapassada, Henrique, e uma legislação muito pontual. Então, por exemplo, a empresa X ela vai crescer, é criada uma lei específica para auxiliar aquele crescimento. Nós não podemos tratar assim, até por um princípio constitucional da impessoalidade, né? Nós temos que ter uma lei geral, um plano diretor de desenvolvimento econômico de São Carlos. Então, nós estamos criando agora o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde a CISC terá assento, CIESP terá assento, as academias terão assento, o Parque Tecnológico de São Carlos terá assento. Então, nós academias, universidades. Isso, né? exatamente. Universidades. Para que a gente possa, em conjunto, começar a pensar o desenvolvimento econômico e criar um arcabouço legal geral, que contemple todos aqueles que se enquadrem naquela situação. Para que não fique fazendo remendo depois, hein? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente vê hoje em São Carlos, numa primeira análise, já do diagnóstico das visitas que a gente tem feito, muita gente empreendendo, crescendo, se desenvolvendo, mas sem articulação com o poder público, né? Sem mostrar para a gente, por exemplo, no que a gente poderia estar ajudando a crescer ainda mais. E a gente vê muitas atividades crescendo, mas não de forma sistematizada. Nós precisamos sistematizar. Então, nós estamos criando uma base de dados também. Estamos fazendo um cadastro das atividades econômicas de São Carlos, por segmento. Nós temos uma base de dados importante fornecida por vocês, pela CISC. Nós temos uma base de dados importante fornecida pela CIESP, né? E a base de dados que a prefeitura tem lá no SIM, né? A partir da tributação que é feita. Então, a gente quer juntar isso tudo e criar um cadastro forte e real, né? Daquilo que São Carlos efetivamente tem. A gente precisa também identificar qual é a vocação, a verdadeira vocação econômica de São Carlos. E o Sebrae tem nos ajudado muito nesse trabalho, né? O Sebrae fez um trabalho criando um colegiado aqui em São Carlos, que vem trabalhando já há algum tempo, para a gente criar aqui um indicador geográfico, né? Para dizer, olha, esse produto tem origem em São Carlos. E isso é um grande diferencial.
São Carlos é a capital da tecnologia. E o Sebrae identificou que, na verdade, é a tecnologia que pulsa intensamente aqui em São Carlos. Então, nós estamos trabalhando na construção de um selo, e em breve a gente vai poder estar anunciando isso, porque o trabalho já está bem avançado, a criação de um selo de identificação geográfica, em que o produto tecnológico desenvolvido aqui em São Carlos ele vai sair com o seu DNA. A pessoa vai saber, esse produto é lá de São Carlos, da capital da tecnologia. Assim como o Porto Ferreira fez recentemente com a sua cerâmica de mesa, o que deu o prêmio, inclusive, para o Rômulo, que é o prefeito de Porto Ferreira. O Rômulo Ripa. Deu o prêmio a ele do Sebrae Nacional, né? Então, ele ganhou o prêmio na categoria de marketing, né? Ele ganhou o prêmio como o melhor prefeito empreendedor do Brasil, criando um índice geográfico. Então, a pessoa sabe que aquela louça ela saiu lá de Porto Ferreira, foi produzida de acordo com aquela metodologia que Porto Ferreira emprega para poder fazer a sua louça de mesa. Você sabe que isso, outro dia eu estava falando com uma pessoa de Itararé, lá no sul de São Paulo, divisa com o Paraná, né? E ele me falou, mas o agro em São Carlos nem deve ter muito mais, né? Eu falei, ô louco, tem muito ainda o agro, né? Ele falou, mas a gente só ouve falar da tecnologia. Eu falei, não, pera, tem muito agro ainda sendo desenvolvido aqui, mas a tecnologia ela virou uma marca da cidade, ela tem que ser melhor explorada, é isso aí. Mas mesmo no agro, o agro de São Carlos... O agro é tecnológico, né? O agro de São Carlos é fortíssimo, principalmente na produção de equipamentos agrícolas, maquinários agrícolas. Nós já visitamos algumas empresas, Piscin, por exemplo, que cresceu extraordinariamente, tivemos lá semana passada, né? Mas a partir do quê? Da tecnologia, da modernização dos seus equipamentos, das suas fábricas, a partir do quê? Da inovação tecnológica. Agricultura de precisão, né? Isso. Então, é muito forte, mas o que é que faz com que a agricultura de São Carlos seja forte? É a tecnologia. Então, na verdade, hoje a gente tem grandes empresas aí em São Carlos na área médica, né, na área oftalmológica, na área odontológica, tudo a partir do emprego da tecnologia. E essa identificação geográfica ela é fundamental. Tá? Porque daí vai sair um produto, um equipamento da área médica, da área oftalmológica aqui de São Carlos com um selo de identificação geográfica. Né? Assim como a Europa faz há muito tempo, seja com o vinho, seja com o queijo, né? Na Itália, na França, etc. Então, é isso que a gente precisa ter aqui também. Os países que você citou são países que ajudam a fomentar o produto deles, né? O poder público ajudando, de fato, exatamente, esses empresários. Panoni, eu falei no início, né, quando eu te perguntei, falei que eu gostei muito do papo quando você esteve aqui com a gente dias atrás, porque eu acredito assim, hoje a sociedade está num caminho muito bacana que é de derrubar preconceitos. Então a gente tem ainda no país, infelizmente, um preconceito muito grande contra os negros, um preconceito muito grande contra as mulheres, contra trans, enfim, dá para citar, a lista é enorme aqui. Gordofobia. Exatamente, tem um monte de coisa. Agora, tem um preconceito que eu acho que a galera não fala muito, que eu acho que o brasileiro ainda tem, que é um preconceito contra o empreendedor, contra o empresário. O cara olha alguém bem sucedido, esse aí deve ter passado em cima de alguém, esse aí se deu bem porque é da família lá, não sei o quê. E a pessoa às vezes não entende, não percebe as dificuldades enormes, né? Que o Renato está aqui, né? Tá aqui na gravação e sabe dessa história aí. Dificuldade enorme que é a gente está gravando aqui na CISC, né? Isso, sempre a gente lembrando que tem barulho aqui. Passa caminhão, passa trem, passa isso, tudo mais. O Renato está aqui com a gente, né? Inclusive logo vai ser nosso entrevistado aqui também. Mas, Panoni, tem um preconceito muito grande no país, né? E aqui eu não estou falando de política, mas eu acredito que exista. Né, esse preconceito, às vezes até na escola a gente é meio criado. É porque é um preconceito sindical também. Exatamente. Né? O sindicato dos professores, para implementar a ideologia, acaba falando, não, o empresário é malvado e ele quer explorar você. E ficou um pouquinho disso, né? Talvez até por isso que a gente tenha um distanciamento do poder público, às vezes, com o empresário. Você acha que no ambiente... Porque às vezes a gente também imagina a resolução dos problemas sempre no ambiente federal ou do governo do estado. Essa aproximação, será que vai ajudar um pouquinho também as pessoas da cidade, aqui do entorno, a entender um pouquinho o dia a dia do empresário, as dificuldades que ele passa no seu dia a dia? Ô, Michael, essa sua colocação é muito oportuna, porque há uma identificação nessa discriminação em relação a empresário e político.
para grande parte da população, nenhum político presta, político é tudo vagabundo, político só está interessado no salário, no cargo, né? Quer dizer, a gente vive um pouco também esse preconceito, né? Na verdade, existem, como em qualquer segmento, né? Os bons e maus trabalhadores, os bons e maus empresários, os bons e maus políticos, né? É preciso que a gente consiga... Não é fácil, porque é um problema cultural, né? E, lamentavelmente, os políticos que ocuparam cargos públicos no Brasil contribuíram muito para a descrença nessa classe, né? Diferentemente dos empresários. Os empresários não, eles são muitas vezes vítimas de uma inveja, né? Então eu olho para o empresário e falo, pô, o cara bem, mas também herdou da família, de berço, ganhou tudo do pai. E sabe, né? Uma ou coisa... então o sujeito teve sorte, ou então ele usou alguém, ou ele se valeu, passou a rasteira em alguém para poder chegar onde chegou, né? Ou o cara está fazendo coisa ilícita porque o cara está crescendo muito rápido, né? Eu acredito que até por conta dessa identificação que a gente tem, dessa vitimização, de ser vítima, de um olhar descrente, nos aproxime e faça com que, a partir desse trabalho mais próximo, mais fortalecido, que a gente vai estar junto, a gente consiga diminuir esse olhar ainda discriminatório em relação ao empresariado, em relação à classe política, né? Eu acho que o que vence isso é o trabalho, né? É você fazer o trabalho e mostrar resultado. Olha, está aqui o resultado, para que a gente vá vencendo a descrença. Eu acredito que vai ajudar muito, porque a gente vai ter algumas oportunidades. Não é só fazer, é mostrar o que está sendo feito. E o poder público, eu acho que tem essa função de poder mostrar o que é que o empresário está fazendo. O empresário está fazendo muito. Ele está ajudando a saúde, ele está ajudando a educação, ele está ajudando a assistência social, a partir dos tributos que ele recolhe, tá certo? E que o município reinveste para poder atender a comunidade. Fora a geração de emprego, né? Quer dizer, o trabalho social desenvolvido pelo empresário é de extrema importância, né? É de fundamental valia. E o poder público tem a incumbência de poder estar mostrando isso. E eu acho que a partir desse diálogo e desse trabalho conjunto, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma mais clara e mais intensa. E às vezes esse preconceito é quebrado porque as pessoas identificam o político como alguém com um cargo eletivo. Eles esquecem que o cara lá do bairro, que às vezes vai reclamar, ele está fazendo política ali. Então ele junta os moradores do bairro, cria um grupo de WhatsApp e ele vai lá reclamar com o vereador. Ele está fazendo política ali no bairro dele, ele é um político. Empresário, a gente acha que alguém de cartola fumando um charuto contando dólar. Não, o dono do boteco da esquina, ele contratou, ele é um empresário, ele paga imposto, ele contratou 2 rapazes lá para servir cachaça pro pessoal, ele é um empresário. Com certeza. Ele é um empreendedor e as pessoas não percebem isso, né? Eles acham, eles têm uma visão estereotipada. E tudo conta para o desenvolvimento, tanto político quanto econômico, né? Talvez deixar isso mais claro, você não precisa ter uma grande indústria com 100 funcionários para ser empresário. Sim. Você precisa ter um carrinho de pipoca, você passa a ser um empresário, um empreendedor. Quantos empresários nós não temos na informalidade? Sim. Eles não estão legalizados, não vieram para a formalidade, mas estão lá trabalhando. É a mulher que em casa faz salgadinho para poder vender na vizinhança ou vender na rua, né? É o sujeito que, a partir do milho, produz lá a sua pamonha, o seu curau e sai vendendo. Então, isso também é empreender, né? Isso também é a partir do seu trabalho, né? E da comercialização do produto que você gerou a partir do seu trabalho, né? Você está empreendendo, você está dando oportunidade, inclusive, para outras pessoas, porque mesmo essa pessoa que está na informalidade, às vezes ela contrata lá uma ajudante, porque o negócio dela está crescendo, né? E o grande desafio também é esse, a gente ajudar essa pessoa, mostrar para essa pessoa o quão é importante ela vir para a formalidade, ela se regularizar, ela sair da informalidade, né? Para o negócio dela crescer. O Sebrae, a CISC, Poder Público Local, tem muito a fazer nesse campo também,
juntos. Eu acho que o maior... Para essa saída da informalidade, aí a prefeitura entra de uma forma decisiva, né? Que é a desburocratização e a facilitação do Capacitação, ambiente treinamento, de negócios, né? mostrando que a pessoa pode ganhar muito mais, né, na medida que ela vai expandir o negócio dela, quando ela puder se apresentar formalmente, né, sem o risco de sofrer uma autuação, porque está à margem da lei, né, ou está trabalhando na informalidade. Quer dizer, eu acho que a gente tem muito a fazer. E outra, como dizia um saudoso político, na verdade, a gente não vive na União, a gente não vive no Estado, a gente vive no município, né? Montoro, né? Montoro, exatamente, Franco Montoro. Então, a gente vive aqui no município, né? É aqui que a gente paga o tributo, é aqui que a gente frequenta a escola, os nossos filhos, é aqui que a gente tem o nosso atendimento à saúde. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, a gente vive no município. É aqui que a gente tem que fazer, aqui na base da pirâmide, né? E acho que a gente pode fazer muito, se a gente nos der as mãos, como a gente está se dando hoje. A gente vê uns Estados Unidos, por exemplo, muito desenvolvido, muito por essa consciência, né? E aqui eu não quero vender os Estados Unidos como um país perfeito, que não, tem lá os seus problemas diversos também, todos os países têm, mas lá eles têm essa consciência do poder estar sempre mais perto da população, né? Seja no município, leis também estaduais, enfim, os delegados. A polícia é municipal, exatamente. A educação é municipal, é tudo municipal. É verdade. Mas aí entra uma coisa lá que todo mundo fala e ninguém põe em prática, que é a revisão do Pacto Federativo. Sim, né? Então o município ele recolhe tudo, ele deixa as estruturas gordas lá de cima cada vez mais abastecidas, e depois tem que ir lá de pires na mão para receber, para trazer de volta aquilo que lhe é de direito, né? É verdade. Eu, durante 15 anos, eu fui professor universitário. Eu dei aula na extinta FADISC e dei aula na Unip em Ribeirão Preto, ali no Campus Vargas, do lado do Ribeirão Shopping. E eu sempre lecionei na área de direito público, né? Direito administrativo, direito constitucional e ciência política, que é propedêutica do direito constitucional. É uma iniciação do direito constitucional. E aí você vai entender a diferença, né, de pacto federativo do Brasil e dos Estados Unidos, né, que começou, na verdade, com a criação, né, desses países. Lá nos Estados Unidos, primeiro se criou o Estado, né? Então, 13 ex-colônias inglesas se uniram para formar um país. Né? Aqui não, aqui primeiro se formou o país, quer dizer, primeiro se formou o ente central, né? Para depois descentralizar poderes, atribuições, direitos, né? Para os estados e para os municípios, que é uma diferença, é o sistema centrífugo e o sistema centrípeto. Então, o que você tem? Você tem uma diferença latente, lá você tem o fortalecimento do município, lá você tem o fortalecimento do estado, e aqui os poderes maiores estão concentrados nas mãos da União, né? O município vive sempre de pires na mão, pedindo recurso para o governo do estado, pedindo recurso para o governo federal. Por quê? Porque a maior parte da sua riqueza vai para compor o caixa do governo do estado e do governo federal. E lá as leis são estaduais, né? Lá são estaduais. São estaduais. Sim. Então, o que vale para o Texas não vale para a Califórnia. Não, por quê? Do mesmo jeito que o que valeria para São Paulo não vale para o Ceará. Mas aqui não. Tem que valer tudo para... Porque lá o estado nasceu antes do país, né? Sim. Eram 13 ex-colônias inglesas que se uniram para formar um país. Aqui não. Aqui primeiro nasceu o país, né? Para depois nascerem os estados. Então, aí foi se desconcentrando poucos poderes do ente central, que é a União Federal. Vou dar um pouquinho do poder para o Estado. Vou dar um pouquinho de poder para o município. Mas a maior parte dos poderes estão concentrados na mão da União. Teoricamente, lá, né, hoje em dia não é mais assim, mas a União só cuidaria da defesa e das relações exteriores. Né? É verdade. Né? É verdade. Então, expandiu. Muito. Né? Então você vê um fortalecimento, um sistema totalmente diferente. Aí você vai para lá, não é como querer vender os Estados Unidos, não. Você vai para lá e fala, poxa vida, eles estão 100 anos na frente da gente, né? Em muitas coisas. Não, tem que vender. É o que a gente estava falando, da Big Fair. Né? Exatamente, semana passada. Da grande feira do varejo. Eles estão muito, mas muito à frente. Por quê? Porque é o empresário que toca a economia, são as cidades que cuidam da segurança e o Estado cuida das leis. E eu já vi muita gente falar assim, mas você quer comparar? Lá eles têm, é um país que tem muito mais dinheiro para investir e tudo mais. Mas por que eles têm mais dinheiro? Essa é a pergunta que eu sempre falo. Hoje tem, mas há séculos atrás a gente estava na... Eles viveram uma recessão enorme, Exatamente. Né? Até e venceram. Na própria formação, eles passavam fome de chegar a extremos.
Exatamente. Não dá nem para comparar a questão de riqueza natural, Estados Unidos e não Brasil. Não dá. Muito menos. Área agricultável. Sim. Exatamente. Sim. Então é isso. Panoni, eu queria falar um pouquinho eu acho que vocês têm a ideia lá, o objetivo de criar um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Já está em processo. Já está nascendo. Legal. Já foi gestado, né? E está nascendo, está vindo à luz aí. Bacana. Como é que vai funcionar? Como é que vai acontecer esse conselho? Então, nós vamos ter uma participação do poder público, algumas secretarias irão compor, secretarias que têm conexão com o desenvolvimento econômico, né, e com a inovação e com a tecnologia, como a secretaria do professor Tundizi, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sou suspeito para falar porque eu sou fã, viu? Eu também. Tive um período ali na CBN, ele era nosso colunista e assim, era uma delícia conversar com ele. Ele é uma referência. Eu fico, cada vez que eu sento para conversar com ele, eu quero conversar mais, porque a vitalidade dele, a vontade dele, parece um garoto querendo fazer as coisas, cheio de entusiasmo, né? E às vezes lhe falta autonomia também, né? A secretaria dele não tem um arcabouço legal para fazer, né? Ela pode pensar, mas executar é muito difícil. Né? Muito difícil. Só para ficar nesse parênteses aqui, ele era nosso colunista lá, e com a maioria dos colunistas, e é natural que seja assim, a gente sempre tinha que definir um tema, tal, do que vai falar, e debatia. Não, podemos ir aqui. Com ele não precisava. Ligava de manhã para ele, viu? Do que não vai falar? No intervalo mesmo. Do que não vai falar? Eu tenho isso. Escolhe aí, Tundizi. Então eu quero levar esse assunto aqui. Bacana, vamos. Era uma coisa de louco, assim, era muito legal. É sempre um aprendizado muito grande estar com ele, né? Eu gosto muito. Então, a secretaria dele vai ter assento no conselho. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que é comandada pela Dani, que também faz um trabalho extraordinário, né? A Daniela Favoreto foi minha aluna, inclusive, na Faculdade de Direito. A Dani vai ter assento, né? A Secretaria do Meio Ambiente, por causa da Economia Verde, né? E a gente está amadurecendo a ideia da Secretaria da Cultura também compor por conta da economia criativa, né? Nós estamos com um olhar para todos os segmentos econômicos, né? Na verdade, a cultura movimenta a economia, né? Movimenta cultura, muito. Entretenimento, né? Sim, então... que é a economia criativa, né? Então, a valorização do artista local, como é que a gente pode estar ajudando, né? Enfim. E depois, as entidades representativas, né, de segmentos voltados à economia. Então, a CISC, CIESP, né? A gente quer que a universidade também participe. Estamos lá conversando com o professor Tito Bonagamba, que tem feito um trabalho extraordinário em hubs de inovação da USP, né, que vai estar funcionando em breve. Ele está fazendo um grande trabalho nesse sentido. Então, eu acho que essa articulação, como eu disse no começo, o desenvolvimento precisa desses três atores estarem sintonizados, né? Economia privada, o empresário, o poder público e a academia, né? O desenvolvimento econômico passa por esses três agentes e eles precisam estar sintonizados, caminhando na mesma direção. É isso que a gente tem feito, dialogado nesse sentido, né? Vamos trabalhar juntos? Eu preciso aprender com você e eu preciso compreender como é que eu posso te ajudar também. É isso que nós estamos fazendo. Por isso que a gente está fazendo... Nós fizemos um plano de metas, né? Nós temos metas que a gente traçou e que a gente está conseguindo cumprir o cronograma, né? Então, o primeiro é nos apresentarmos enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dialogarmos de que maneira que a gente pode estar se auxiliando mutuamente, com muita humildade nos colocando como aprendiz para poder a iniciativa privada dizer para a gente como é que a gente pode trabalhar para ajudar o desenvolvimento econômico e criando o conselho. E esse conselho ele vai produzir o plano diretor de desenvolvimento econômico. Não é um conselho meramente consultivo, é um conselho propositivo, tá? Então, é um conselho que vai propor medidas para a gente ligar as várias pontas dos diversos segmentos econômicos que a gente tem aqui para criar um sistema de desenvolvimento econômico e criar um plano diretor, tá certo? Olha,
Como é que eu posso trabalhar a questão de incentivo tributário, fiscal, né? Isso vai estar no plano diretor de desenvolvimento econômico. Eu queria fechar um pouco mais o assunto para algo que preocupa a CISC também, preocupa alguma parte da população, que são os vazios que estão se tornando, principalmente no comércio aqui, que é o que a CISC se preocupa mais. No centro da cidade, devido às enchentes, estão se criando alguns vazios. Então, é muita placa de aluga-se em áreas tradicionais do comércio. Óbvio, isso tem é reflexo de algo bom, que é a descentralização do comércio da cidade, né? Então, hoje a gente tem uns 10 centros aqui em São Carlos, né? Então, você vai para Santa Felícia, você vai para a cidade de Araci, tem sempre tem uma rua ali que é a rua do comércio local. Mas o centro aqui está, até pelas enchentes, como já disse, pelo encarecimento das áreas, estão se criando alguns vácuos, né? Eu sei que isso não depende só da sua secretaria, mas também é infraestrutura, enfim, né? Existe algo que esteja no seu radar para que essas áreas elas acabem não se degradando e às vezes criando até outros problemas, como por exemplo de segurança pública, de saúde? Esse eu acho que é um grande desafio da administração como um todo, não só da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Um grande desafio do município, né? O Centro Comercial de São Carlos, ele acabou sendo mitigado, ele acabou sendo enfraquecido por conta de lá atrás não ter tido uma política de planejamento e de infraestrutura que impedisse cenas terríveis como a gente assistiu, né? Eu me lembro, o meu escritório de advocacia fica ali na Comendador Alfredo Maffei, né? Mas fica do lado de lá, do lado alto, né? Então não chega a inundar. Mas naquele episódio terrível que a gente teve, né, 3 anos atrás, eu estava lá, e meu escritório sobrado, eu estava em cima, estava assistindo. Nossa, descia geladeira, descia fogão, descia colchão. Você precisa ver o que é coisa que saía das lojas ali e via sendo conduzida pelas águas, né? Então, eletrodoméstico, nossa, um monte de coisa. E gente pulando dentro d'água para poder pegar aquilo, sabe? Uma cena terrível. Eu assisti isso, pessoalmente. Eu sei que várias ações estão sendo desenvolvidas pelo poder público local, que são os piscinões, né? Alguns já construídos. Essas chuvas desse ano foram intensas, né? E me parece que não provocaram tantos danos, exceto aquela morte, né, daquela professora, o que é lamentável. Que nem foi tanto, mas foi um fato isolado. Foi enxurrada, foi bem isolado. Assim. Mas você vê que nós não tivemos tantos danos quanto a gente teve há 3 anos atrás, né? Por conta já... Mas acho que na região, aqui no centro, ali perto do Mercadão, acho que dá para chamar de enchente, né? Ali foi bem alto. Teve até foi, carros. Mas não foi, não foi igual não foi igual a de 3 anos. Não foi igual de 3 anos sim, atrás. Sim. E choveu, hein? Bastante. Choveu teve mais. Um índice pluviométrico. Teve mais de 240. 600. Sim, no mês e em coisa de 1 hora ali, mais de 240 milímetros. Então. Quer dizer, foi terrível também. Foi. Caiu muita água. Sim. Mas o piscinão lá da Vila Prado ajudou, segurou bem. Né? Segurou. E outros piscinões estão sendo construídos e outras ações estão sendo tomadas pelo poder público, que eu acho que vai ajudar. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir minimizar as enchentes ali no centro, eu acredito... Dá uma segurança para quem for alugar um imóvel. Eu acredito que sim. Hoje, em sã consciência, eu não alugaria um imóvel lá para colocar o meu negócio, porque teria o risco de eu perder meu estoque, perder produtos na prateleira, enfim. Você coloque uma comporta bem, o pessoal acabou fazendo isso. Tem uns bunkers lá, né? Então, você vê. E aí aguenta, mas é complicado, né? E eu acredito que a solução para isso exige uma atuação forte do poder público como um todo, principalmente a Secretaria de Infraestrutura, né, urbana, Secretaria de Serviços Públicos, fazendo com que os córregos estejam sempre limpos, né, o leito do rio, mas eu acredito que volte, não já,
né? Até porque requer um investimento muito expressivo ali. Mas estão sendo feitos e vão continuar sendo feitos pelas informações que eu tenho, de contratos celebrados com o governo do Estado, né? De obras que estão em andamento, de obras que ainda serão iniciadas. E aí vai dar para atuar no fomento ali. É o que eu acredito. Do retorno. Eu acredito que seja retorno algo... não, o comércio ainda é pulsante, né? Mas a gente fica com medo da coisa. Mas é o que você falou. Realmente você passa ali, tem muitas salas para alugar, né? Muito espaço para alugar. Gente que estava lá e não está mais, fechou o seu negócio, né? Subiu 2 quarteirões. Subiu, exatamente. Eu não sei como é que tá. O tempo quem comanda é o Henrique, viu, Panoni? Tá. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Mas eu queria falar, o Panoni está falando bastante de ouvir as pessoas, né? Ouvir o empresariado e tudo mais. Eu agora há pouco falei do preconceito que tem com o empresariado, e a gente falou bastante sobre isso. Agora, puxar um pouquinho a orelha, né? Agora ir para o outro lado um pouquinho. Eu acho que tem, até entrando em comunicação, que é a área que eu sou apaixonado, se comunicar com esse empresário a ponto de atrair ele a vir para um debate, para uma reunião e tudo mais. Porque às vezes eu sinto um pouquinho disso. Alguns estão mais interessados, quando surge uma secretaria assim, não, vou lá, vou apresentar o meu problema. Mas tem uma boa parte que eu não sei se por descrença com política, até o Panoni falou sobre isso no começo da entrevista, que não está muito interessado. Ele reclama ali com o cara da loja do lado, tal, mas quando surge uma oportunidade dele, ele não aparece. Vocês pensam nisso? Como fazer para atrair esse empresário? Vem até a gente? Como é que faz? Então, primeiro, dando espaço para o empresariado estar representado. Como eu disse, nós chegamos na CISC e dissemos, olha, vocês é que vão indicar para a gente quem é que vai ser o diretor, né, do departamento voltado ao planejamento e desenvolvimento das atividades de comércio, né? Primeiro, dando a oportunidade das entidades representativas terem assento dentro da secretaria. Isso nós fizemos. Já é um primeiro passo, né, para atrair. O segundo, quer dizer, não é alguém que está lá, engravatado, que vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu acho que você devia fazer isso. Não. É alguém que está ligado a vocês, que vem trazer informações para a gente, né, para que a gente possa ajudar tecnicamente a melhorar o seu negócio. Segundo, é com a implantação do conselho. O conselho vai ser um espaço, um ambiente de reunião periódica em que as entidades estarão representadas, né? Hoje a gente tem o Renato lá como diretor, mas nós vamos ter, sei lá, o Henrique, ou o Michael, ou outra pessoa representando a CISC lá no conselho, né? Que não vai ser o Renato, tá? Então, nós estamos dando mais uma oportunidade das entidades representativas de classe poderem estar nos ajudando a desenvolver um planejamento estratégico para o desenvolvimento econômico. E a implementação, né? Não só planejar, a gente precisa executar também. Então, eu acredito que esse seja o combustível, a motivação para o empresário falar, pô, dá para acreditar. Dá para acreditar porque eu estou participando diretamente. Legal. Entendeu? É isso que eu acredito. Bacana. Não falei que o tempo estava estourando, porque senão o entrevistado ele fica um pouco nervoso e tenta... mas sim, está estourando. Então, vamos agradecer então a presença aqui do Luiz Antônio Panoni. Foi um prazer tê-lo aqui. A gente deseja muito sucesso e espera que a prefeitura, o poder público, né, intermediado por você, consiga ouvir e ter o empresário ao lado do poder público. É essa a grande questão, porque parecem inimigos. Parece que a prefeitura só quer multar o comerciante só quer taxar o comerciante. Exato. E o comerciante não vê a prefeitura como algo que o atrapalha, não que pelo menos o deixe solto, entendeu? Não me atrapalha, tendo essa sua expertise, não só como prefeito, mas também como os cargos no Estado, eu espero que esse diálogo, né, que você está propondo com esse conselho, ele seja permanente, duradouro e eficaz. Então, Henrique, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Michael. Prazer enorme. Toda vez que vocês quiserem conversar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, saiba que a minha secretaria está absolutamente à disposição, né?
Acho legal até depois ter uma conversa com o Bill, que está na inovação, com o Renato, que vocês já anunciaram que vão estar dialogando com ele aqui no podcast, sobre o planejamento e desenvolvimento da economia a partir da atividade comercial. Acho que também o Paulo Torresan, que representa a Ciesp, acho que é interessante. Nós precisamos estar constantemente dialogando sobre temas voltados àquilo que é a nossa vida, que é o desenvolvimento econômico da cidade, né? Nós nos predispusemos... Que é o que nos sustenta. É o que nos sustenta, por isso, nossa vida. Eu quero só dizer que nós estamos instalados lá no CEDIM. O CEDIM fica de frente à entrada da UFSCar. O CEDIM, para quem não sabe, é um centro de desenvolvimento de indústrias nascentes. É o primeiro incubatório de empresas da América Latina instalado pelo poder público. Tá? O primeiro parque tecnológico da América Latina foi criado em São Carlos, que é o Parque Tec, né? Mas é uma fundação. O primeiro berçário de empresas ou incubadora de empresas, de startups, de novos negócios, é o CEDIM. Quando nem existiam esses nomes ainda. Exatamente. Quem não sabe fica ali depois da delegacia, né? Do Morro Glacé, depois tem a Rio de Brande e fica ali na ponta, né? Onde era a cabeceira da pista do antigo aeroporto. Exatamente. Nós estamos lá dispostos a receber qualquer sugestão, ideia, visita, demanda. Então, nosso endereço é esse e nós estamos lá para poder atender os empresários de São Carlos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão. Outro dia a gente teve no Novo Lab, por exemplo, e lá colhemos algumas sugestões, né? O Anderson Criativo chegou e disse, a gente não tem um KINAI específico para hub de inovação. E isso dificulta muito, por exemplo, quando a gente vai tentar prospectar recurso junto a Desenvolve São Paulo, junto ao BNDES, né, porque eles nos veem apenas como um prestador de serviço, né? E também trouxe a informação de que alguns países estão criando zonas francas de serviços. Como vocês atuam não só no comércio, mas eu tenho certeza que na prestação de serviço também, sim, deve ter prestador de serviço. O presidente é um... Então, filiado à CISC. Então, veja bem, alguns países estão criando zonas francas de serviço para estimular a prestação de serviço a partir de uma tributação baixa, né, como um incentivo de que o cara possa crescer, gerar emprego, etc. Então, isso também está no nosso radar, a gente também está estudando isso, né, para poder apresentar um plano para o prefeito, para ver se a gente consegue transformar isso numa política de Estado, não uma política de governo. Porque daqui a 1 ano e meio a gente não sabe o que acontece, não sabe quem é que vai estar à frente da secretaria, né? A gente tem eleições municipais, a gente não sabe qual o destino que a população de São Carlos vai dar para o comando da cidade. Então, a gente precisa criar uma política de Estado, uma política perene, como você bem observou, né? Então, não algo episódico, né? Mas algo permanente. É essa a missão que a gente tem e a necessidade de que vocês nos auxiliem nisso tudo, tá bom? Muito obrigado. Panoni, a gente tem uma figura que dá para a gente trazer aqui. Hoje ele está aqui como secretário, a gente pode futuramente trazer ele como professor para falar um pouquinho de legislação, sem problema nenhum também, né? Maior prazer. Bacana. Maior prazer. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui e dizer a vocês que eu quero retribuir, pedindo que qualquer hora que vocês possam, façam uma visita no CEDIM, vão lá conhecer o nosso espaço. Tá bom? Vamos sim. Henrique, obrigado. Obrigado. Michael, obrigado. A gente que agradece. João, muito obrigado, hein? E Renatinho, que está escondido aí, muito obrigado, viu, Renato, por tudo que você tem feito também pela Secretaria e pela cidade. Bacana, é isso aí. Bacana, é isso aí, Michael. Até a próxima, então. Até a próxima, tá gravado. Então, uma honra estar aqui. Até o próximo Momento Assisca, então. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos.